É provável que o jovem brasileiro Endrick seja emprestado para um novo clube caso não tenha minutos suficientes vestindo as cores do Real Madrid, segundo informações do portal espanhol Diário AS. Contra o Mallorca, na estreia de La Liga, o atacante não saiu do banco de reservas. O mesmo aconteceu na final da Supercopa da UEFA contra a Atalanta. Oficialmente, o jovem não soma nenhum jogo com as cores brancas. A nova janela do futebol europeu se abre em meados de dezembro e janeiro de 25. Nesse tempo, caso o Endrick não ganhe chances com Ancelotti, são grandes as chances de um empréstimo acontecer. Ainda não há um possível destino para o empréstimo de Endrick, apesar de o time de Ronaldo Fenômeno Real Valladolid já ter ganhado a frente nos rumores para sua contratação, ou melhor dizendo, o empréstimo. Todo o foco do jogador está em fazer o seu melhor nos treinos, em busca de sua melhor condição física no clube merengue. No entanto, caso ele seja emprestado, a tendência é que ele fique na elite do futebol europeu, sendo repassado para um clube da Espanha ou de outro país até. Uma volta ao Brasil parece estar totalmente descartada. Recentemente, o Real Valladolid, que pertence ao ex-jogador Ronaldo, tentou entender mais sobre a situação de Endrick, mas ouviu no momento do Real que um acordo até então era preterito. Porém, com essa possibilidade, isso pode acontecer. Espera-se que o jovem ganhe sua primeira chance como jogador merengue no próximo compromisso do time de Ancelotti, aliás, diante do mesmo Valladolid em casa em partida válida pela La Liga. Há muita expectativa diante de uma das maiores promessas da atualidade no futebol mundial. O Flamengo pode estar encaminhando a contratação do argentino Benedetto. Conhecido por ser o grande carrasco do Palmeiras, Benedetto, atacante argentino, que está livre no mercado desde passagem com as cores do Boca Juniors, está próximo de jogar no futebol brasileiro, segundo informações do TIC Sports. O destino do veterano atacante seria o Flamengo de Tite. A contratação do centroavante tem relação com as lesões sofridas por Pedro e Gabigol. Atualmente o clube carioca tem apenas o Carlinhos disponível. Ainda de acordo com a imprensa local, o Tite, treinador do Flamengo, telefonou para Benedetto em busca de convencê-lo de um novo desafio. O contato teria acontecido há 2 dias atrás. O possível novo reforço do Flamengo também é conhecido por ser um grande goleador, já que no Boca ele viveu seus melhores anos e momentos e, consequentemente, seus melhores números também. Na capital da Argentina, são 171 jogos, 71 gols marcados e 19 assistências realizadas. Ele teve seu auge entre os anos 16 a 19, chegando a ganhar oportunidades na seleção da Argentina. O Benedetto também soma uma curta passagem pelo futebol europeu. Ele jogou na França com as cores do Olympique de Marseille, onde marcou 17 gols em 71 aparições, além do Elche da Espanha, marcando um total de 2 gols em 16 partidas. O argentino sofreu uma grande lesão quando estava em alta com as cores do Boca e desde então não conseguiu ser mais o mesmo. Em 2018 foi o grande responsável por tirar o Palmeiras da Libertadores. Pep Guardiola novamente voltou a ser ventilado na Inglaterra ou no Brasil. Ele pode virar a ser o novo comandante de Bellingham ou Vini Júnior. O Guardiola está em fim de contrato no City e os rumores sobre o futuro do espanhol crescem cada vez mais. O contrato do Carecão vai até junho de 25. Ciente de que pode perder o Pep no fim da temporada, o City prestou um ultimato ao comandante e espera por sua resposta até dezembro. O plano é planejar o futuro e não ser pego de surpresa. Os ruídos que tomam conta de Guardiola são ligados a 2 seleções, segundo relatos do defensa central, a Inglaterra de Bellingham e o Brasil de Vini Júnior. As 2 campeãs do mundo estão interessadas no treinador como parte do planejamento visando a Copa do Mundo de 26 nos Estados Unidos. Tudo que toma conta de Guardiola nesse momento não passa de rumor. Ele está atualmente focado e altamente claro em ser novamente campeão com o City e vai em busca da 5ª Premier League de forma seguida. A matéria também mostra que não entra em maiores detalhes e apenas frisa que as possibilidades estão no ar sendo discutidas. Treinar uma seleção nacional estaria nos planos do espanhol, já que ele foi campeão na Espanha, Alemanha e Inglaterra, conquistando todos os possíveis títulos coletivos nesses clubes. Em 2014, vale lembrar, o empresário André Cury abriu o jogo e disse que Guardiola tinha tudo para ser o técnico do Brasil na Copa do Mundo que foi aqui no país, mas a CBF preferiu optar pela volta de Felipão, que mais tarde veio a perder para a Alemanha por 7-1. Já no Reino Unido é noticiado que o técnico tem grandes olhos para a Inglaterra, visto que ele está feliz morando no país e, sobretudo, conhece muito bem os jogadores ingleses, seja eles do City ou de outro clube também. Ao que tudo indica, o novo clube de Vitor Roque será o Spurs.
Sporting. O Barcelona negocia a saída do brasileiro. A janela de transferências possibilita a venda de acontecer imediatamente. A equipe de Portugal, que revelou Cristiano Ronaldo, aceitou as condições, oferecendo 20 milhões de euros, cerca de 121 milhões de reais na cotação atual, mais 10 milhões de euros, 60 milhões de reais em variáveis por bônus. O jovem com passagens por Cruzeiro e Atlético Paranaense não deu certo no Barça. O jovem com passagens por Cruzeiro e Atlético Paranaense não deu certo no Barça. Reserva do Lewandowski, sombra de Pau Cubarsí, o brasileiro estava de molho no clube. Existiu a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro. No entanto, a preferência sempre foi ficar no velho continente para tentar a volta por cima em solo europeu. É uma pena ver que o Vitor teria totais condições de, enfim, poder jogar nesse novo Barcelona de Hansi Flick, mas algo realmente muito estranho vem acontecendo que não vem sido dada a mínima oportunidade para Vitor. O Tigrinho, tão conhecido por ser uma grande promessa atuando lá, simplesmente não conseguiu render. E chega até a beirar o inexplicável que alguém que era cogitado até a ser superior ao Endrick e jogar diretamente no mercado do futebol português, que claro, tem sim boas equipes, mas está muito longe do nível da La Liga e todos sabemos disso. É triste perceber como o declínio de um jogador pode estar diante dos nossos olhos. E mais triste perceber ainda que Vitor Roque chegou a marcar 2 gols pelo Barça e talvez, se tivesse mais oportunidades, vingaria na equipe catalã. Alguns jornais espanhóis chegam a compará-lo ao Keirson, jogador que talvez você não lembre, mas teve passagem pelo Barça. É claro que é bem cruel comparar, mas de toda maneira, é triste ver o paradeiro do Vitor e ver como tudo pode ocorrer. O Chelsea começou a temporada da Premier League fazendo o que mais está sabendo fazer de melhor. Perdeu. Perdeu pro City por 2-0 com polêmica envolvendo o elenco, mas segue ativo no mercado da bola. Além de mais reforços, o time quer vender alguns de seus jogadores e Romelu Lukaku é um deles. O atacante belga está cada vez mais perto do Napoli, segundo a imprensa italiana. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a equipe comandada por Conte, o Antônio Conte, intensificou o interesse depois de estrear com derrota e ser muito criticada na Série A. O Napoli já teria feito uma proposta para tirar Lukaku do clube inglês. A oferta pode chegar a 30 milhões de euros, 181 milhões de reais. Seria um empréstimo com opção de compra. A obrigação de compra pode contar com 2 valores principais, 5 milhões de euros fixos e mais 25 milhões de euros em metas que podem ser atingidas ou não pelo jogador. Além de Stamford Bridge, o Napoli segue no mercado da Premier League e está próximo de fechar a contratação de Billy Gilmour do Brighton e a Chelsea. A negociação está nos detalhes finais, mas o Brighton busca um substituto antes de liberar o jogador escocês. Caso os Blues aceitem a oferta dos italianos pelo belga, o Napoli poderia fechar o negócio sem esperar pela venda de Osimhen. O camisa 9 dos napolitanos envolve um negócio separado. O Chelsea continua interessado em Osimhen, mas o jogador nigeriano não está totalmente convencido de se mudar para Stamford Bridge. O Napoli também não tem certeza sobre uma venda e, por enquanto, só aceitaria um empréstimo com opção de compra. Além do time inglês, o PSG é outro admirador de longa data do atacante. Segundo Fabrizio Romano, Osimhen não está disposto a sair do clube de forma temporária. Apesar de marcar 15 gols em 25 rodadas na última temporada da Série A, o camisa 9 não jogou na estreia do Napoli em 24-25. Nos últimos anos, o uruguaio De Arrascaeta se tornou um dos principais jogadores do Flamengo. Ele tem sido bastante importante nas conquistas recentes do rubro-negro, se tornando um grande ídolo da torcida. Além da torcida do mais querido, o meia também ganhou vários admiradores fora do país. Nas últimas janelas, ele sofreu bastante assédio e se vê cada vez mais na mira da Europa. Um clube milionário do continente europeu quer tirá-lo do gigante carioca e já traça até um plano para adquiri-lo em definitivo. Eles já analisam quanto deve ser oferecido para poder avançar com a ideia. O portal turco Aspor informa que o Galatasaray quer contratar o Djordjan de Arrascaeta para compor o seu meio-campo. Os turcos querem que isso aconteça já nessa janela e estudam uma proposta oficial. A equipe fez grandes contratações nessa temporada e sonha em fazer uma boa campanha na Champions League. Eles querem rivalizar com o Fenerbahçe de José Mourinho e se mantém no mercado. A princípio, eles esperam poder contratar o meio-campista por empréstimo com opção de compra. O passe do jogador será fixado em 15 milhões de euros caso eles optem pela sua permanência em definitivo. Até o momento, os valores não foram apresentados ao mais querido, que não deve aceitar a venda do seu camisa 14. A comissão técnica do Gala quer muito uruguai e pediu sua contratação para a diretoria. Mesmo que uma oferta chegue, é pouco provável que o rubro-negro aceite uma negociação envolvendo Arrascaeta. Ele é considerável e indispensável no elenco e seria muito difícil encontrar um substituto à sua altura. No mercado, o Mengão tenta acertar a contratação de 4 reforços ainda nessa janela. Um dos nomes mais cotados é o do ponta Michael, além dos meias Carlos Alcaraz e André Franco e do lateral Cédric Soares.
E o capitão do Manchester United, o meio-campista Bruno Fernandes, assinou um novo contrato que o manterá em Old Trafford até junho de 27, com opção de extensão por mais um ano, informaram os Red Devils nessa quarta 14. O jogador, que chegou ao Manchester United em 2020 e marcou 79 gols, dando 67 assistências, isso em 234 partidas, o que pro meio campo é muito bom, havia assinado um contrato anterior em 2022, válido até 26. O jogador de 29 anos falou: "Todo mundo sabe da paixão que tenho pelo clube. Entendo a responsabilidade e a importância de vestir essa camisa pesada, além dos níveis de dedicação e desejo necessários para representar esse clube incrível. Não teria assinado esse contrato se não acreditasse que meus melhores momentos com a camisa do United ainda estão por vir." Pelo Manchester United, o Bruno Fernandes conquistou a Copa da Inglaterra de 23-24 e a Copa da Liga Inglesa de 22-23. Os Red Devils já estrearam na Premier League, vencendo o Fulham por 1-0 com o gol do estreante Zirkzee. Podemos ter um velho conhecido de volta ao futebol brasileiro, mais conhecido como a volta dos que quase não foram. O brasileiro William se despediu oficialmente do Fulham nessa sexta 16, clube no qual atuou durante 2 temporadas, e o atacante não tem destino certo para essa temporada 24-25. Através de publicação no Instagram, o William fez uma série de agradecimentos ao clube inglês. O atacante atuou pelo time entre 2022 e 24. "Gostaria de agradecer ao Fulham pelos 2 anos maravilhosos. Foi especial voltar à Premier League e fazer parte desse clube histórico e dos seus fantásticos torcedores." Aos 36 anos, o atacante está oficialmente sem clube e foi especulado pelo Corinthians. Ele foi revelado em 2007 pelo próprio Timão, tendo passagens por Chelsea, Arsenal, futebol russo, ucraniano e seleção brasileira. Ele cabe no seu time ou não? Apesar de ser um dos grandes destaques do Benfica, o atacante David Neres estava distante da seleção brasileira. Ele passou a buscar deixar o clube a fim de voltar a vestir a amarelinha com o técnico Dorival Júnior. Alguns interessados surgiram nos últimos meses, mas realmente poucos entraram em contato com o Benfica para saber a situação real. Os portugueses aceitavam sua transferência, porém, pedem uma quantia milionária pelo negócio. Nessa semana, após vários dias de conversas, o ponta-direita se aproximou de realizar o seu desejo de ir embora. Um gigante da Série A italiana concordou em pagar os valores e está muito próximo de anunciá-lo. O jornalista Fabrizio Romano informa que o Napoli está por detalhes de fechar a contratação de Neres. A equipe italiana sonha com sua chegada há bastante tempo e agora pode concluir a transferência. O Neres foi um pedido exclusivo de Antônio Conte, que buscava um ponta jovem e com bastante qualidade técnica. Ele rapidamente indicou o brasileiro aos italianos e está esperançoso pela sua chegada. Ainda não há informações quanto aos valores oferecidos, mas a proposta agradou e muito o Benfica. Eles aceitaram as condições propostas e muito provavelmente analisaram e analisam o mercado em busca de substitutos. A expectativa é de que as negociações sejam concluídas nos próximos dias. Os times ainda debatem como será essa forma de pagamento, mas já concordaram que a venda irá ocorrer antes do fechamento da janela. Além dele, o Napoli também busca a contratação de um outro atacante, este para atuar como centroavante. O nome mais especulado até o momento é o de Romelu Lukaku, do Chelsea. A janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro aqui no Brasil, e após Everton Cebolinha ter rompido o tendão de Aquiles, o Flamengo voltou ao mercado para encontrar um substituto à altura para o camisa 11. Dessa forma, o mais querido aceitou a contratação, segundo alguns setoristas do Flamengo, de Michael do Al Hilal. Segundo informações de setoristas, Flamengo e Michael chegaram a um acordo. Com isso, o atacante deve ser anunciado na próxima semana. Inclusive, nesse sábado 17, o Al Hilal, o time do atleta, venceu o Al Nassr de Cristiano Ronaldo por 4-1. Dessa forma, o Misha se despede do Al Hilal com o título da Supercopa Saudita. Em suma, em uma publicação na última semana, o atacante deu a entender que deixaria o clube saudita ao dizer que esse jogo seria sua última dança. Se realmente for anunciado, Michael fez com que o Flamengo precisasse vencer a concorrência de alguns rivais do futebol brasileiro. Isso porque Cruzeiro e Corinthians sondaram a contratação do atacante, mas esbarraram nos valores pedidos pelo atleta. Se realmente for concretizado, essa será sua segunda passagem pelo Mengão. Isso porque Michael defendeu as cores rubro-negras entre os anos de 2020 e 21. À época, o atacante deixou o Mengão para fechar com o próprio Al Hilal, time no qual reencontrou o Jorge Jesus. Mais um vídeo de transferências concluído com sucesso. E eu só cheguei até aqui por sua causa. Prazer, eu sou Zeifut, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!